Olá, bom dia. Estava hoje de manhã lendo uma notícia que compartilharam aí num grupo que eu sigo. Uma notícia da Globo, no portal da Globo, né? No G1, que é um portal de notícias da Globo. E eu estava vendo essa notícia. Ela é de um ex-mórmon que contou que quando ele era adolescente ele passou por uma entrevista com o líder dele, com o bispo, eu acho. Tá lá a notícia, eu até compartilhei já no meu Facebook. Agora eu não lembro bem da história dele, mas eu lembro que ele passou por uma entrevista onde o líder dele perguntava muitas coisas relacionadas à sexualidade, ao corpo dele, a outras coisas, né? Mas fazia esse tipo de perguntas muito íntimas, muito pessoais e exageradas. Por mais que a igreja mórmon ela tenha como lei a lei da castidade, ela abusa dessa lei, desse princípio, fazendo entrevistas onde faz perguntas muito íntimas e a menores de idade, a crianças a partir dos 8 anos, que é onde se batiza, depois adolescentes, jovens, adultos, em qualquer idade eles fazem entrevistas aos membros e perguntam de tudo, tá? De tudo, todo. E esse líder, esse jovem, esse homem, hoje é um homem, né? Ele estava contando que aconteceu isso com ele, que deixou ele bastante transtornado. E eu estava lembrando que eu fui membro dessa igreja quase toda a minha vida, né? Dos 17 até os 45 anos. E eu tive meus filhos aí dentro da igreja, eles cresceram na igreja e eles também foram entrevistados. E eu lembro que na época em que eu estava na igreja com eles, quando completaram 8 anos e estavam se preparando para se batizar, eu lembro que eu fiquei tão contente quando o bispo chamou eles para uma conversa, né, para uma entrevista. E eu achava que um bispo era chamado por Deus, que tinha aquele manto sagrado para receber inspiração e revelação para a sua ala e para os membros da sua ala, até em questões pessoais de cada membro, porque ele era o líder daquela ala, daquela unidade, e ele tinha revelação de Deus para aquelas pessoas. E eu achava que era assim. E eu acreditava que eles realmente eram especiais, homens especiais, diferentes dos outros. E eu confiava neles para entrevistar os meus filhos, né? Eu não tinha a menor ideia de que já havia casos, muitos casos, até na justiça, denunciados já e com processo judicial, de bispos que abusaram de membros, né, de jovens, de crianças, de adolescentes, e eu não sabia disso. A igreja nunca publica essas coisas, e eu não tinha a menor ideia de que isso acontecia na igreja. E eu entregava meus filhos aquelas entrevistas e ficava toda contente. Olha, o bispo chamou para uma conversa, que bom, né? Que bom. Meu filho vai crescer sendo bem orientado por um portador do sacerdócio. E hoje, depois, faz 2 anos já que eu saí da igreja, e logo em seguida que eu saí da igreja eu comecei a ficar sabendo, porque nas páginas que eu entrava para ter informação da igreja, da história da igreja, também tinha, entre um assunto e outro, eles publicavam casos de abusos dentro da igreja que eram denunciados à polícia e estavam na justiça. Alguns com condena já, condenados, presos. E eu fiquei muito assustada. Eu lembro que eu fiquei muito assustada. Faz 2 anos já que eu sei dessas coisas, mas antes eu não sabia. E eu confiava naqueles líderes. Então eu queria dizer para as famílias mórmons ativas, para as mães e pais ativas, que eu sei que vocês ainda acreditam que um líder, um bispo, um presidente da estaca
eles são chamados por Deus. Eu sei que você acredita nisso. Sei que você acha que eles são inspirados para estar entrevistando o seu filho. E você pode acreditar que eles são chamados por Deus. Você pode acreditar que eles têm revelação. Você pode acreditar no que você quiser. Só que eu queria compartilhar com você um sentimento de que tenha cuidado. Tenha cuidado no caso dos seus filhos, porque você é uma pessoa adulta e por mais que você tenha essa crença, essa fé nos líderes e confia neles para entrevistar você, para perguntar coisas da sua vida, você acha que eles estão sendo guiados por Deus, está tudo bem. Se você acredita, está bem, tá? Ninguém tem nada contra isso, contra a sua crença, mas proteja os teus filhos. Eles dificilmente, se isso acontecer com eles, porque ninguém sabe qual é o líder que ele pode ter essa patologia, pode ser um abusador, um pedófilo, né? Ninguém sabe. Não está escrito na testa deles que eles têm essa doença, esse perfil, né? Esse desvio de conduta, ninguém sabe, não dá para imaginar. Você pode olhar para um líder e ver que ele tem uma cara de bonzinho, até se ele é já um idoso, você nem desconfia, você pensa, nossa, já é uma pessoa idosa, né? Carinhosa, atenciosa com os membros. E ele pode ter ali atrás daquela cara dele um pedófilo escondido. E eles, tudo que a gente já escutou sobre essas pessoas, sobre essa doença, eles jamais vão dar a entender que são assim. Eles vão saber esconder muito bem e essa tendência deles, né? Eles são pessoas amorosas, bondosas, atenciosas, muito educadas, muito atenciosas com as crianças, com todo mundo. Então, tu não pode imaginar quem é. E você adulto, você membro ativo, mormon ativo, confia nesses líderes e entrega teu filho para eles. Imagine se isso, espero que nunca aconteça com o filho de nenhum de vocês, né? Mas imagine que se isso acontecer, os seus filhos eles não vão chegar em casa e contar para você. Porque naquela entrevista eles são incentivados a guardar em segredo aquela entrevista. Fica entre eles e o líder da igreja, o bispo, né? Ou o presidente da estaca, ou o presidente dos jovens. Também pode ser entrevistado pelo presidente dos rapazes, das moças, a presidente das moças. Um conselheiro do bispo pode entrevistar o seu filho. E eles são orientados que aquela conversa fica ali, que ela não tem que sair dali. Então, quando eles têm essa segurança de que o seu filho não vai falar nada, aí, se ele tem essa tendência a abusar de uma criança ou de um jovem ou um adolescente, ele vai fazer porque ele está seguro de que ali não vai acontecer nada com ele, tá? E já aconteceu em muitos casos, porque eu tenho acompanhado muitos casos, tá? No Brasil, nos Estados Unidos, muitos casos em que a família mesma, se acontece alguma coisa assim, e o jovem ou a criança ou o adolescente ele conta, a família vai acreditar mais no líder eclesiástico que no seu próprio filho ou na sua filha. E isso é interessante, mas acontece dessa forma. E você jamais vai desconfiar do seu líder, vai pensar que o seu filho ele não quer seguir as leis da igreja, que ele está rebelde, que ele inventou isso para não seguir mais. Presta atenção, se o seu filho tem alguma atitude de não querer ser entrevistado, se ele não gosta daquele líder, se quando aquele líder se aproxima, ele se esconde ou ele vai para outro lugar da casa, ou se está na capela, ele busca não cumprimentar aquele líder. Presta atenção nas atitudes dele. Presta atenção se ele não quer ir para a igreja no domingo de manhã. Agora na pandemia não está acontecendo isso, mas presta atenção. Cuida do seu filho, da sua filha, uma criança, um jovem, um adolescente. Cuida deles,
tá? Você pode meter na sua cabeça que acredita que eles são chamados por Deus, que são inspirados, que são bons. Pode continuar acreditando, mas não submeta o seu filho nisso, tá? Não submeta. Não coloque o seu filho nessa circunstância. Ele não tem para quem escapar, para quem contar, porque ele vai saber que você confia mais no líder do que nele mesmo. E imagine se isso chega a acontecer com um ser querido seu, e ele conta e você acredita nele, e vocês denunciam a esse bispo ou a esse líder qualquer, e imagine que a justiça condene essa pessoa e tudo saia, né, favorável em relação à justiça. Mas do seu filho, isso jamais vai sair. Ele jamais vai se recuperar. Ele pode se tratar com um psicólogo, ele pode buscar ajuda emocional, psiquiátrica, para poder levar a vida adiante. Mas poucas coisas na vida não cicatrizam nunca quanto um abuso. Ele não tem cicatriz, ele não sana, ele não melhora, ele não cura nunca. Ele vai ficar na mente daquela pessoa até que ela seja velhinha, até o último dia da vida dela. Então proteja os seus filhos. E não toma isso como que é de uma ex-mormon, uma anti-mormon, uma inimiga da igreja. Toma isso como um conselho de uma mãe. Eu não passei por isso, meus filhos foram entrevistados, mas eu nunca tive razão para desconfiar que isso aconteceu com eles. Se aconteceu alguma conversa que não era dentro dos limites, dos padrões corretos, eles nunca me falaram. Mas eu lembro que eu sempre dizia para eles, quando eles eram menorzinhos, eu dizia, não deixa nunca que ninguém fale com vocês coisas sobre o corpo de vocês, não deixa que nenhum professor de educação física, nem professora, nem ninguém do colégio, do futebol, da natação, ninguém que venha tocar você de forma indevida. Eu dizia para os meus filhos. Eu sempre fui uma mãe que prestei muita atenção nessas coisas, tá? Porque isso pode vir de qualquer lugar, de qualquer lugar. A sociedade está cheia de homens e até mulheres que têm esse desvio de conduta, né? De personalidade, de conduta, essa patologia de ser um abusador. E o seu líder eclesiástico, já seja ele mórmon, testemunha de Jeová, batista, não importa a religião, o seu líder, ele pode nunca nem tocar no seu filho, mas verbalmente ele pode abusar deles e fazer com que o seu filho se sinta um ser pecaminoso, pecador, sujo, vai ter essa sensação de que ele é uma pessoa impura, tá? E o seu líder nunca vai nem tocar nele, mas vai fazer ele ter esses sentimentos. E muitos dos depoimentos de pessoas que passaram por isso disseram que naquela idade eles não tinham nem a menor ideia de nada relacionado ao sexual. Começaram a ter curiosidade e querer saber de algo depois da primeira entrevista. Porque até então eles não tinham escutado nada sobre assuntos sexuais e foram escutar ali do seu líder, coisas sobre o corpo deles. Então ali despertou. Então muito cuidado, eu diria até mesmo que enquanto é menor de idade, que tenha um acompanhamento dos pais. Vai entrevistar meu filho? Bom, eu vou sentar ali junto na sala, vou ficar atrás, só escutando, não vou abrir minha boca, mas eu vou ficar ali. Faz isso, pela saúde mental, física e emocional do seu filho, tá? É um conselho de uma mãe, tá? Não é nem de ex-mormon, nem de nada, é um conselho de uma mãe. Eu mando um beijo para vocês.